Obrigada, meu Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã na sua santa e poderosa presença. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem total governo sobre a nossa vida. É o Senhor que nos guia, que nos conduz. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor porque o Senhor nos dá o ânimo novo todas as manhãs. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Bom dia. Bom dia, irmã Deusirê. Bom dia, Janaína. Vamos orar? Vamos orar enquanto os outros irmãos, as outras irmãs chegam. Bom dia, Esther. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Deus tem sido muito generoso com cada um de nós o tempo todo. Não é verdade? Deus abre portas que nenhum homem pode fechar. Mas Ele também fecha portas que ninguém pode abrir. Por isso nós precisamos, todos os dias, nos posicionar em oração, ter discernimento de entender que quando uma porta se fecha, nós precisamos entrar em oração e pedir confirmação do Senhor. Pai, é o Senhor que está fechando essa porta, me dá um sinal para que eu não force ela para abrir. Entende? Às vezes o Senhor não quer mais que você fique em um determinado negócio ou lugar, e então aquela porta vai se estreitar e as coisas vão começar a fechar, ficar mais restritas, mais difíceis. Nós temos que orar para entender se é as mãos do Senhor que está agindo naquela situação, naquela circunstância. Amém? Vamos orar para mais uma manhã? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã na presença do Senhor. Eu me apresento ao Senhor, consagro ao Senhor a minha vida, esse ministério. Declaro que toda honra e toda glória é do Senhor. Peço a presença do seu doce Espírito Santo, que possa conduzir essa ministração de estudo que nós estamos estudando, que venha através da revelação do seu Espírito Santo a resposta das nossas orações, que verdades venham ser reveladas diante dos nossos olhos através do seu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor envie anjos ministradores do Evangelho na casa de cada um que está aqui presente, meu Pai, em nome de Jesus. Que os seus anjos possam auxiliar no estudo dessa manhã, trazendo clareza nos pensamentos, uma mente expandida, mente aberta, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o coração endurecido, toda distração, toda mente incrédula, eu rejeito em nome de Jesus. Declaro que a palavra dessa manhã, todos nós teremos ela guardada no nosso coração, para que durante as situações do nosso dia, da nossa vida, nós possamos nos lembrar de toda a revelação que o seu Espírito Santo nos dá através da palavra. Meu Pai, abençoe a nossa família. Protege os nossos familiares em nome de Jesus. Cobre a nossa casa, Pai, com o teu manto poderoso. Que toda flecha que vier do inimigo bate retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho do dia de hoje. Consagramos ao Senhor todo o nosso prover financeiro. Te damos graças e agradecemos o Senhor por quem o Senhor é na nossa vida. O nosso Pai protetor, o nosso Pai zeloso, aquele que com muito amor e paciência nos conduz, nos coloca na direção onde nós precisamos estar. Jesus, nós declaramos que amamos o Senhor.
declaramos a nossa total dependência do Senhor na nossa vida. Assim eu oro, Pai, na presença de cada um que está aqui, e te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Aleluia. Então hoje nós vamos ler o capítulo 4. Glória a Deus. Romanos capítulo 4 hoje traz para nós assim, ó. Em Romanos 3, que foi o que nós lemos ontem. Bom dia, Dani, e bom dia, Djalma. Djamila, bom dia. Romanos 3, que nós lemos ontem, nos trouxe, né? Apresentou para nós que a justificação é pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, tá bom? E hoje, aqui no capítulo 4, nós vamos ver que, aqui no capítulo 4, Paulo nos traz que Deus, ele coloca para nós... Você precisa de alguma coisa? Daí, deixa eu só pôr para carregar meu computador. Obrigada. Então vamos lá. Agora no capítulo 4, ele prova isso usando Abraão, pai da fé, e Davi como testemunha de que a justificação sempre foi pela fé e não por méritos de obras do reino, mas pela fé. E quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós entendemos tudo o que nós precisamos fazer. E nós fazemos por amor. Tudo que nós fazemos é por amor. Se nós trabalhamos no reino, é por amor e não por obrigação. É porque nós entendemos, através do amor de Cristo, tudo aquilo que nós temos que fazer. Nós entendemos qual é a nossa parte a ser feita. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos começar com Abraão justificado pela fé. Quando diz assim no versículo 1. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer o pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas, que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem que Deus... Vou ler de novo. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados,
mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Então aqui vem uma verdade para nós sobre o posicionamento da circuncisão, que é um ato externo, né? E nós já vimos isso, que não é o ato externo que agrada ao Senhor, mas sim aquilo que nós geramos no nosso coração. É a nossa fé. É qual o tamanho da nossa fé? Como é a nossa fé? Nós temos fé só nos dias bons? Ou a nossa fé ela é para todo o tempo? Porque ter fé nos dias bons é mais fácil, né? Agora ter a fé no dia difícil, ali nós estamos sendo observados pelo nosso Pai. Como está a nossa fé? Num momento de tempestade, num momento de doença, numa dificuldade financeira, como está a sua fé? Então aqui nós vimos que Paulo traz Abraão como exemplo para nós, né? Onde diz que as obras não dão glória ao homem diante de Deus e nunca dará. É uma ilusão você achar que as suas obras vai te dar glória diante de Deus. Não. As obras que nós fazemos é porque nós entendemos que é para isso que nós viemos, para derramar o amor que está dentro de nós na vida de outras pessoas. Isso é servir o reino com amor e não com obrigação. Porque se você serve o reino esperando receber algo em troca, então você está servindo o reino por obrigação. Entende a diferença? Então nós precisamos perceber o que nós estamos gerando quando nós estamos servindo. Isso é muito importante, porque é o seu relacionamento, é a sua intimidade com o Pai. Nós vimos aqui então que mais uma vez, assim como ontem nos trouxe, que o Senhor Deus aceita todos aqueles que creem, todos aqueles que têm fé e creem. Esses são os que o Senhor Deus aceita, circuncisos ou incircuncisos. O que significa isso? Os que conhecem as leis e os que não conhecem as leis. Tá bom? Aqui, ó, Abraão, ele foi aceito por Deus pela fé dele antes da circuncisão. A circuncisão nem existia quando Abraão foi aceito por Deus. Foi um fato que veio depois. A circuncisão chegou depois de Deus aceitar Abraão, tá? E nós vimos que a justificação sempre é pela graça de Deus, não é pagamento. Entende? Obrigada, Jesus. Depois no versículo 9, quando disse assim, será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? E a resposta é claro que não. É claro que não. É para todos. Deus recebe todos. Todo aquele que se arrepende. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, morreu naquela cruz. Foi crucificado para nos justificar. Entenda que a circuncisão não justificou Abraão. Foi apenas um sinal. Entende? Ele foi declarado justo diante de Deus antes de ser circuncidado. Nós precisamos guardar no nosso coração que a fé, ela está aqui dentro. Ela não é uma prática externa. A fé é o que une as pessoas a Deus. A fé une as pessoas a Deus. Tem pessoas que estão esgotadas. Essa é a palavra. Esgotadas de servir o reino. Porque está no automático, não sabe falar não. E a fé dela está apagando.
porque ela só serve e está apagando. Ela não tem tempo de intimidade com o Senhor. E o que mantém a sua fé acesa, a sua fé sendo aumentada a cada dia, é a sua intimidade com o Senhor. É o seu tempo de oração com o Pai. O que mantém a sua fé não é só o serviço no reino. Entendam isso. Se você não tirar um momento que você está ali cansada, esgotada, e se colocar diante do Senhor e se alimentar, você não suporta. Aí é onde muitos saem da igreja, saem decepcionados. E aí a gente ouve assim, eu só fiz para trabalhar, quase me matei lá, não recebi nada em troca. Estava trabalhando errado, estava trabalhando para homens. Quando nós ouvimos isso de alguém, é porque a pessoa está trabalhando para homens e não para Deus. Quando você trabalha para Deus, você tem a sua intimidade com o Pai e serve para Ele. Quando nós servimos para Deus, nós sabemos falar não para o homem. Hoje eu não posso, mas sábado que vem eu vou, pode contar comigo. Porque nós entendemos que Jesus nos ensinou que nós precisamos servir, mas nós também precisamos descansar. De que adianta servir tanto, tanto, tanto e a sua casa está desmoronando? De que adianta viver dentro da igreja e a sua família está se desfazendo? Tudo precisa de um equilíbrio. Não se preocupe com o externo. O externo não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é o que está aqui dentro de você. É o que você está gerando. Entende? É o que você está gerando. É muito diferente de você fazer um serviço no reino com amor, gerando, do que aquele que faz um serviço no reino por obrigação, para ganhar uma posição melhor diante de uma igreja, diante do seu líder. Nós precisamos vigiar as nossas ações. Amém? Em nome de Jesus, o nosso centro é Cristo. O nosso foco é o Senhor Jesus. Nós não temos outro foco. Jesus é o nosso foco. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós mais precisamos na nossa vida. E quando nós temos esse entendimento e aceitamos essa verdade, tudo é transformado. Tudo, de verdade. Só Ele pode nos renovar. Só o Senhor pode nos renovar. De verdade. E veja que, na maioria das vezes, nós tropeçamos em pedra pequena. Não é em pedra grande. Pedra grande a gente desvia dela. Mas é a pequena que nos faz tropeçar. Nós precisamos nos cuidar com isso. Muito. Tá bom? Se você está num dia muito cansada, busca o Senhor. Clama a Ele. Pai, renova as minhas forças. Eu estou esgotada, Senhor. Não continua fazendo e murmurando. Eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que eu murmurei. A murmuração não agrada o Senhor. Pelo contrário, só faz aquilo que nós estamos passando ficar mais pesado. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos ler o versículo 13 agora, onde fala sobre promessa e fé. Versículo 13. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Olha só aqui o que fala.
A lei nem existia no tempo de Abraão. E aqui a lei revela transgressão e não justificação, onde fala que se fosse pela lei, a fé seria inútil e a promessa anulada. Como assim? Se nós tivéssemos que cumprir somente a lei, Jesus não precisaria ter vindo para morrer na cruz. Aquele que não coloca a fé na morte e ressurreição de Jesus, anula o que ele fez. Está anulando o que ele fez. É isso que a palavra de Deus diz, vou ler de novo o 14. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. Porque se você obedecer, só obedecer e não crer, esperando que Deus vai te dar porque você está sendo obediente, só obediente, sem fé, a fé é inútil. Não precisa da fé, é só você obedecer então. Cumpre a lei. Aí continuando, e a promessa de Deus não tem valor. Qual é a promessa de Deus? A vinda do Messias, do Cordeiro perfeito, para lavar os nossos pecados. A promessa feita também sobre a vida de Abraão. Vamos continuar lendo aqui o versículo 15, diz assim: pois a lei traz o castigo de Deus. É verdade. Quando a pessoa conhece a lei, ela entende que Deus repreende. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência. É igual no tempo de Abraão. Não existia lei. Não existia lei. Ele só cria. Ele creu em Deus. Ele tomou o Senhor Deus como única direção da vida dele, como tudo que ele tinha. Deus era o melhor amigo de Abraão. E ele foi fiel em tudo. Só desobedeceu a Deus quando a esposa dele insistiu muito para que ele se deitasse com a escrava para gerar o filho. Porque diante de todas as outras coisas, ele fez tudo o que o Senhor Deus pediu para que ele fizesse. Versículo 16 diz assim: portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. E como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Deus faz com que exista o que não existia. Sinais e maravilhas. Através do poder dele. Ele usa homens até hoje para fazer isso. E eu desejo, em nome de Jesus, que você busque essa fé. Que você alcance esse nível de fé elevada. Que você busque estudar sobre isso. Que você vá em conferências onde há essa demonstração de poder. Para que você olhe e você não vai conseguir dizer outra coisa a não ser Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, como eu te amo, Jesus, como isso é maravilhoso, Jesus. Teu é o poder, tu é a glória. Não tem outra coisa para que a gente fale numa conferência onde nós podemos ver o poder de Deus se manifestar através da fé. Da fé daquele que está ali disposto, servindo a Deus. E da fé daquele que está recebendo o milagre. Ou as maravilhas. Que são maravilhas. Maravilhas é exatamente isso aqui. Deus ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. É nascer um membro que não existia. Nascer uma orelha onde não tinha. Um cego, quando ele volta a enxergar,
Isso é milagre. Um mudo, quando volta a falar, isso é milagre. Uma perna, quando ela é mais curta que a outra, e ela cresce, isso é maravilhas. Porque o osso já existia. O osso cresce. Entende? A mão falta um dedo, nasce um dedo. Maravilhas. Eu desejo de todo o meu coração que você viva essa fé. Que você busque por ela. Porque não sou eu que estou dizendo. Está escrito na palavra. Amém? Não tinha o homem da mão ressequida? A mão toda seca? Jesus não fez a mão dele voltar? Esse poder todos nós temos. Se nós estivermos posicionadas em Cristo, tendo uma vida de santidade, tendo um coração puro, humilde, quebrantado, moldável e principalmente permitir com que o Senhor te use e que você sempre dê a glória para Ele, porque nunca será sua. Em nome de Jesus, amém? Então nós vimos aqui nessa parte que a fé mais a graça de Deus é a certeza das promessas que nós receberemos. Em nome de Jesus. A fé é aquela que, assim como Abraão, a fé confia no Senhor, que Ele é Criador e que Ele vive e que Ele reina na nossa vida, diante de todas as situações. Amém? Obrigada, Jesus. Versículo 18 diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Imagina? Ele já tinha 100 anos e ele continuava crendo na promessa de Deus que ele seria pai de nações. 100 anos. E você já perdeu a esperança das suas promessas? Não perca. Em nome de Jesus, não perca as esperanças nunca da sua promessa. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que crê em nome de Jesus. Versículo 20. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder. E ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Glórias a Jesus. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, meu Deus. Vocês viram como isso é forte para nós no nosso dia de hoje? Obrigada, Jesus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele. Falam também de nós. Nós, você, eu, nossa família e todo aquele que crê. Fala de nós que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus.
Obrigada, meu Deus. Com 100 anos, Abrão ainda esperava a promessa. Ele acreditava no que Deus falava para ele. E ele creu que Deus falou que ele seria pai de nações e ele com 100 anos continuava acreditando. Então, a fé nos faz olhar para Deus e não para as nossas limitações humanas. Se Abraão fosse olhar para as limitações humanas dele, porque ele já tinha 100 anos, então ele não acreditaria que ele poderia ser pai mais. Mas ele creu. Ele creu. Ele creu com toda a força do coração dele, sem um pouquinho de dúvida. Ele esperou. A fé genuína que nós geramos, ela dá glória a Deus. Deus recebe como nós o glorificando. A nossa fé genuína e verdadeira. Deus recebe como uma oferta agradável. Ele vê que nós estamos o glorificando. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A justiça vem da fé e da fidelidade nossa com o nosso Deus. A fidelidade é o momento em que nós estamos na presença dele, buscando a presença do Pai, buscando que ele fale com cada um de nós no nosso momento de oração, no nosso momento de entrega. Por isso é tão importante nós orarmos e nos silenciarmos também. Porque se você ora e sai correndo, como que você vai ouvir Deus? Se você fala e fala amém e sai correndo, que hora que você vai ouvir a voz do Senhor? Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, obrigada. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. O mesmo princípio da fé de Abraão se aplica a nós, tá? Guarda isso no teu coração para todo sempre. O mesmo princípio se aplica na nossa vida até nos dias de hoje. A cruz trata do pecado e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o que garante a nossa justificação. Amém? Vocês vejam que quem me conhece quando eu estou cansada. Aprenda a se conhecer. Quando você está cansada, a sua mente processa em partes e você é como se você travasse para falar. A sua língua, ela troca palavras. E eu confesso a vocês que hoje eu estou muito cansada. Muito cansada. Diante de Deus, eu pensei até em pedir ao Senhor um descanso. Mas Ele disse, continua o seu descanso em outra hora desse dia. Então vejam que nós precisamos confessar a situação que nós estamos diante do Pai. Por que ter medo de reconhecer que nós somos fracas e falhos? Nós somos, sim, fracas e falhas. Nós não somos perfeitos. Até os robôs falham. Nós somos humanos. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, mas reconhecer quando nós estamos cansados. E dizer, Pai, renova-me. Traz-me mais ânimo, mais força, mais posicionamento. Aumenta a minha fé na sua presença. Entende? Nós precisamos ter essa humildade de falar dessa forma. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo.
O Espírito Santo de Deus é o nosso melhor amigo e é nele que nós temos que colocar toda a nossa confiança e toda a verdade do nosso coração. Da mesma forma que nós reconhecemos que estamos cansados e fracos, é importante também reconhecermos diante de uma oração quando nós sentimos medo. Pai, eu estou com medo. Me fortalece, me tira esse medo. O medo não vem do Senhor. O medo vem do inimigo, querendo me paralisar, e eu não aceito ficar parada. Por amor a Jesus, eu não aceito ficar parada. E é uma oração tão genuína. É um momento nosso com o Senhor de tanto amor, onde muitas vezes choramos em rendição, em dizer eu sou humilde, em dizer ao Senhor que hoje eu estou cansada, mas eu sei que o Senhor vai me restaurar, vai me trazer toda a força que eu preciso de novo. Essa humildade que o Senhor precisa. Entende? É esse o amor que o Pai quer, essa fé, essa dependência. Abraão era totalmente dependente de Deus. Ele era totalmente dependente do Pai. E nós precisamos também ser dependentes do Pai. O tempo todo da nossa vida. Mas nós precisamos ouvir Ele. Aí quando você pedir para o Senhor e você sentir paz, é porque Ele então concorda com aquilo que você pediu. Mas se você não sentir paz, não para. É porque não é hora de parar. Amém? Isso é discernimento de espírito. O que nós precisamos pedir ao Senhor. Entenda que quanto mais você pede, mais você recebe. Quanto mais você se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, das suas faltas, mais você agrada o coração de Deus. E pecado é tudo aquilo que nós deixamos de fazer para agradar o Senhor. Se nós sabemos que a gente pode fazer mais e nós não estamos fazendo e nós temos consciência disso, peça perdão a Deus e peça ajuda para Ele te posicionar. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença nesse ministério que nos fortalece a cada manhã. Obrigada, Jesus. Nós vimos então que a justificação sempre foi pela fé, antes da lei, antes dos rituais. Abraão foi aceito pela fé e nem existia circuncisão ainda. Ele é o exemplo disso. Ele creu contra toda esperança e foi justificado. Ele creu em tudo e foi justificado. Assim como Davi. A bênção que Davi disse aqui para nós, nesse versículo 7 e 8, nos traz que nós somos aceitos por Deus não pelas nossas obras. E que a bênção é ter os nossos pecados perdoados por Deus. É isso que Davi nos trouxe. É o arrependimento. É aquilo que João Batista tanto falou, tanto proclamou. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Jesus está voltando. Meu Messias está chegando. Arrependam-se dos seus pecados. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tanta verdade revelada para nós todos os dias de manhã. Fé é confiar em Deus além das circunstâncias, independente do seu problema. A fé vai além. Seja uma dificuldade financeira, uma enfermidade, uma separação, uma traição. Não só traição conjugal, mas de amigos, de um familiar. Entenda que Abraão creu mesmo quando tudo era impossível. Com 100 anos, Sara com
como diziam naquela época, seco, mas ele creu, ele continuou crendo. Nós precisamos crer de forma que quando você ora, você precisa enxergar aquilo que você está orando. Entende? Você precisa visualizar aquilo que você está orando. Se você está orando por uma cura, quando você orar, visualiza aquela enfermidade sendo destruída, sendo dissipada, sabe? Despedaçada, para que ela possa sair do organismo de quem está enfermo. Se você vai orar por uma família que precisa de um alimento, então você ora e visualiza carros encostando naquela porta, descarregando alimento, outros carregando alimento e colocando alimento para dentro, tudo em nome do Senhor Jesus, porque o céu se movimenta quando a nossa oração é verdadeira e genuína. E isso é muito lindo. Porque quando você vê as coisas acontecendo com a intercessão, através da sua oração, você só consegue dizer obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É o Senhor que faz. É o poder do teu nome, Jesus, que move os anjos do céu em favor daquele que precisa. Entende? Nós não temos poder de nada. É o Senhor Jesus quem dá o poder através do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. A glória de Deus nunca será nossa. Nunca se esqueça disso. Cristo é o cumprimento da nossa fé. A nossa fé em Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Obrigada, meu Deus. Rituais, tradições, obras externas não justifica nada diante de Deus. A religião não salva. A religião não salva. Nós estamos lendo e estudando sobre isso desde o primeiro livro. Nós precisamos crer em Jesus Cristo e confiar totalmente nele. Confiar, sermos dependentes e fazer a obra por amor e não esperando nada em troca. Essa é a fé que Deus espera que a gente tenha. Essa fé é a base da salvação. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus. Mesmo quando tudo parecer impossível para você, a fé vai te sustentar. A fé vai te sustentar. Não duvide disso. Jamais duvide disso. Em nome de Jesus. Assim como Deus cumpriu em Abraão, Ele cumpre em nós, até nos dias de hoje. E vai continuar cumprindo para todo sempre, porque Ele é Deus, Ele não mente. Deus continua sendo fiel. Deus não é homem para mentir. Ele é Deus. Ele é fiel. Ele cumpre tudo que Ele prometeu. Obrigada, Jesus. E porque Jesus ressuscitou, nós temos a garantia de que nós fomos aceitos por Deus. E somos aceitos por Deus. A nossa justificação é certa, porque Jesus ressuscitou. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem derramado sobre as revelações da verdade da palavra do Teu Evangelho. Obrigada, meu Deus. Obrigada, esse ministério é do Senhor. Toda glória e toda honra é do Senhor e sempre será. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos mostra que a Tua palavra é a nossa salvação. Que na Tua palavra, Pai, é onde está a nossa salvação. Que a nossa salvação não vem de rituais e nem de obras humanas, mas da fé que nós temos no Senhor. Obrigada, Jesus. Toca, Jesus, de forma profunda o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus.
assim como Abraão creu contra a esperança. Ajuda cada um de nós permanecermos firmes em fé, crendo nas suas promessas, Pai. Em nome de Jesus, traz, Senhor, essa fé para nós, essa força, esse crescimento espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, mesmo quando tudo parecer impossível, Senhor, nos levanta em fé, em nome de Jesus. Nós cremos que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, e que nós fomos justificados pelo amor dele. Por isso nós cremos, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, meu Deus. Que a nossa fé se fortaleça cada dia mais, em nome de Jesus. E que a nossa vida seja para dar glória a Deus, porque a glória é de Deus e não nossa. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, nesse dia onde o Senhor nos traz a revelação da nossa dependência do Senhor, assim como Abraão, o nosso pai da fé. Fortalece-nos, Senhor, em fé. Nós sabemos que não estamos sozinhos em nenhum lugar. Por onde caminhamos, o Senhor ali está. Por isso nós te pedimos nessa manhã que, se vier tempos difíceis, segura na nossa mão, Pai. Assim como o Senhor segura na mão de uma criança, assim como um pai segura a mão de uma criança para caminhar. Caminhe junto com cada um de nós, segurando a nossa mão. Dai-nos a bênção, Senhor, do renovo da nossa força, da restauração de todas as células do nosso corpo. Derrama, Senhor, sobre a nossa vida nessa manhã bênçãos de um ânimo novo, de um renovo de energia. Que a nossa mente esteja ligada ao Senhor. Nós recebemos nessa hora a paz que Jesus nos dá. Somente Ele dá a paz que o mundo não pode nos dar. A paz que excede todo entendimento. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o nosso dia hoje seja com os nossos olhos sensíveis a tudo que o Senhor vai nos mostrar. Os nossos olhos estarão mais abertos hoje do que ontem. Assim eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, quando nós nos silenciarmos diante da nossa oração, nós vamos te ouvir, porque nós precisamos te ouvir para sermos direcionadas diante de todas as situações e circunstâncias que nós precisamos. Nós somos dependentes do Senhor. Não existe outra verdade que nós podemos dizer. Nós somos dependentes do Senhor. Nós amamos Jesus. Cremos que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Nós nunca vamos nos esquecer do que Jesus fez por nós. Pai, entrega a nossa promessa. Entrega a promessa que o Senhor fez a cada um de nós. E nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos administrar essa promessa com muito amor, com muita responsabilidade, com muito comprometimento diante do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Eu consagro esse ministério ao Senhor e te dou honra, te dou glória, junto com todos que estão aqui, Pai. Declaro que a glória é do Senhor e assim sempre será todos os dias da nossa vida.
Coloca sobre cada um de nós agora, meu Pai, uma nova armadura, para que nós possamos passar o nosso dia debaixo do Teu poder, da Tua proteção, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Senhor, um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Que nós possamos, meu Pai, nos posicionar, hoje mais do que ontem, na Tua presença. Assim nós oramos e declaramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado todas as manhãs. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia abençoado. Um dia que você possa não só se sentir útil a Deus, mas onde você possa sentir o mover dele naquilo que você precisar fazer, em tudo. Seja o seu trabalho doméstico, seu trabalho profissional, seja no seu cuidado familiar com os seus familiares ou cuidado com você mesmo. Sinta a mão do Senhor a te instruir naquilo que você precisa fazer. Amém? Em nome de Jesus. Hoje entrego o jejum do ministério, né? Para quem está no jejum, hoje entrego o jejum na hora do almoço. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.